Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Primeiramente agradecer a nosso Deus, né? Por a gente estar aqui mais um dia, né? De vida e de saúde. E sem Deus lá em cima, a gente não somos nada aqui nessa terra, né, gente? Só que hoje, gente, eu tô aqui para deixar uma reflexão para todos vocês, seres humanos, né? Que às vezes julgam a pessoa por aparência, julgam a pessoa pelo passado que aquela pessoa já fez lá no passado, já... Porque todos nós temos nosso passado, né? Não é coisas boas, também possa ser que seja coisas boas, mas a maioria de todos nós aqui dessa terra, no passado, sempre fez alguma coisa, né? Que não agradou a outro. Mas não é por isso que a gente tem que permanecer no erro. A gente tem que colocar a bola para cima, né? E seguir, né? Com a cabeça erguida, se a gente quiser mudar, né? Só que eu vim aqui, gente, para falar de acusações. Nunca acuse uma pessoa sem você ter a certeza que aquela pessoa fez aquilo mesmo. Ontem um senhor veio aqui na minha porta acusar meu namorado, porque no passado ele já passou por uma situação muito delicada. Ele estava passando por um transtorno, né? Daí então ele começou a beber, não parava de beber, ficava na perseguição atrás de mim, que queria de qualquer jeito que eu ficasse com ele e tudo. E eu vendo aquela cena, eu me afastei dele. E quando eu me afastei dele, a vida dele só foi piorando, 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 piorando. Ele só bebendo, bebendo, bebendo e destruindo a vida dele. Então ele saía de bar em bar, comprando, bebendo. E daí, né, a gente conversou, todo mundo colocou a família dele toda, abandonou ele. Ele não tem a família dele toda, gente, deixou ele, virou as costas para ele. Então no momento que ele mais precisou de ajuda, a família toda virou as costas para ele. Então eu, vendo aquela situação dele se acabar daquele jeito, eu dei a última oportunidade, né, para que ele viesse se reguer e mudar, né, a situação dele. E foi o que ele fez. Então ele começou a mudar no comportamento dele, mudar nas atitudes dele de bebida. E daí pra cá ele virou outra pessoa. Uma pessoa mais calma, uma pessoa sossegada, não bebe. E tá sempre atento agora, trabalhando na correria dele. E esse senhor veio aqui dizendo que ontem ele tinha ido lá na porta dele chamar, pular o muro dele, quebrar as plantas dele lá. Sendo que ele estava comigo, né? E tem como eu provar que ele estava comigo. E daí acusou. Aí eu perguntei a ele e falei assim: você tem prova que foi ele? Foi ele, foi ele, foi ele, dizendo que foi ele. Aí chamou o filho dele também veio e falou: foi ele. Eu falei: mas vocês têm prova, vocês viram que foi ele que veio aqui? Porque o tempo que eu tô com ele aqui, ó, ele não tá bebendo, ele não tá mais nessas coisas. Então não tem como eu acusar uma pessoa que eu tô vendo que você sente quando a pessoa bebe, gente. Não tem essa pessoa que não sinta quando a outra pessoa tá do seu lado que bebe. Possa ser que fique o outro dia, mas a ressaca vem, o fedor da cachaça tá ali presente, não tem como negar. E isso eu tenho como falar para vocês que ele não tá bebendo esses tempos. E daí esse senhor vem aqui, acusou ele que ele tinha pulado no muro dele para pedir cachaça, bebida. Eu falei: por qual motivo ele faria isso? Ah, não, porque uns tempos atrás aí ele veio aqui, comprou fiado e depois foi embora, não subiu. Por causa do fiado que ele comprou tal dia, você tem certeza que foi ele que veio ontem aí na sua casa? Tem quanto tempo isso? Ah, tem uma semana, isso e aquilo. Mas você tem certeza que ontem foi ele? Foi ele, foi ele, foi ele que eu vi a voz dele. Tá. Daí chamou o filho dele veio e falou que foi. Eu falei: vocês sabiam que uma acusação sem ter prova é crime? Você pode colocar uma vida de uma pessoa inocente em risco? A pessoa pode perder a vida, pode passar por situação delicada. Vocês sabiam disso? Ah, sabiam, só que vou perguntar mais uma vez a vocês. Vocês viram ele entrando na casa de vocês, quebrando a planta de vocês, fazendo... Ah, não vi não. Primeiro o filho disse que tinha visto que foi ele, que foi ele. Depois o filho disse que não viu, mas que o pai dele viu. Aí o pai dele pegou: não, eu não vi. Ó pra aí, ó pra você ver que a história tá tão mal contada que primeiro ele chegou aqui na minha porta dizendo que viu que foi ele. Depois ele falou: eu não vi quem foi, mas eu conheço a voz dele e vi que era a voz dele. Sendo que o rapaz estava em casa, dormindo, né? Veio aqui, me trouxe, ficou um pouquinho, fiquei com ele das 6 da manhã, das 7 da noite
Até umas 11, 11h30, 12 horas, ele me trouxe aqui em casa. Aí ele subiu, foi para casa, foi descansar. Sem motivo nenhum, não tinha bebida, não tinha nada. Isso aí eu não posso negar que eu também não gosto de nada errado. Tanto que quando o rapaz veio aqui me falar, eu falei, posso chamar ele? Porque não adianta ouvir um lado de uma pessoa só e não ver o outro lado. Não, pode chamar. Chamou aqui, perguntou, o rapaz falando na cara dele, não, não foi eu, não foi eu. Não foi realmente, eu já fui lá no seu bar mesmo beber, mas isso foi no passado e não foi eu. E ele temando que foi o rapaz, que foi o rapaz, que foi o rapaz. E daí, né, basta agora as provas, né, pra ele provar a inocência dele, tá dizendo que não foi ele, que não foi ele, e o rapaz tentando. Depois o vizinho falou que não viu, mas que ouviu a voz, que conhecia a voz dele. Agora é incrível, né, gente? Como é que você conhece a voz de uma pessoa que você não tem nem convivência, você nem conhece a pessoa direita assim? Então são coisas que às vezes a gente tem que prestar atenção para a gente não julgar as pessoas sem ter provas, né? Então são coisas que se a gente não procurar investigar melhor, procurar saber direitinho se foi verdade, se foi aquela pessoa ou não, possa ser que aquelas acusações possam levar a pessoa para um caminho que não tem volta. Então ele disse que ia até o fim provar a inocência dele, que vai pedir as câmeras dos mercados para mostrar a hora que ele veio me trazer, a hora que ele foi para casa. E se dessa hora em diante que o rapaz falou que ele foi lá, tem como provar que as câmeras vão mostrar se ele voltou de novo, entendeu? Então são isso que às vezes a gente pode arriscar a vida de uma pessoa falando coisas que a gente só ouviu uma voz, que você não sabe nem se foi a pessoa ou não, e você acusar a pessoa daquilo. Então foi isso que aconteceu, gente. Ele veio aqui, acusou, disse que foi ele, só que depois ele disse que não viu, mas que ouviu a voz dele. Aí disse que ele estava tentando pular no muro dele, agora sem motivo nenhum, gente, sem motivo nenhum, porque ele não tem essa proximidade com esse senhor, não conhece esse senhor tem um bar só, né? E como é que uma pessoa vai sem motivo nenhum, de uma hora para outra, ir numa casa de uma pessoa, quebrar as plantas das pessoas, pular no muro de uma pessoa, sem motivo nenhum? Então são histórias que às vezes você pode prejudicar uma pessoa, se você não ter certeza do que você está falando. Ele depois disse que só viu a voz que era a voz dele, mas que não viu que foi a pessoa. O filho também começou a dizer que foi ele. Aí depois disse, não, eu não vi não. Quem viu foi meu pai, mas meu pai viu a voz, aí disse que conhece. Então, gente, ó, às vezes uma palavra, uma acusação falsa, sem você ter certeza que aquilo é verdade, pode levar uma pessoa, né, a uma morte, até coisas piores. Então preste atenção antes de você julgar uma pessoa, se você não tem prova, não tem certeza que foi aquela pessoa que fez aquilo, porque daqui que a gente prove nossa inocência, a gente já passou por tanto constrangimento, né? Mas isso aí, ó, eu quero deixar essa reflexão para todos vocês que já fizeram isso, ou então que pensa, né, de acusar uma pessoa inocente. Pense bem nisso, que são acusações que às vezes pode levar, né, a pessoa para um caminho que não tem volta. E daí depois, quando descobrir a verdade, já foi. Quem vai trazer a vida da pessoa de volta? Ninguém, né? Mas só Deus no dia da ressurreição. E daí você pode ficar com sua consciência pesada. Se você não tiver consciência também, você vai, ó, fazer como se nada tivesse acontecido. E a pessoa que perdeu a vida inocente ali, né, que já foi mesmo. E a dor vai ser para quem, né? Para as pessoas que sabem que a pessoa não fez aquilo e não pode fazer nada, né, também para tentar, né, limpar a imagem da pessoa, porque também já foi embora mesmo, não tem como fazer nada. Então pense bem antes de acusar uma pessoa sem ter provas. Tenha um bom dia, gente. Fica com Deus.